Você já se sentiu sozinho na sua fé? Já enfrentou momentos em que parecia ser o único a crer, enquanto todos ao redor seguiam outros caminhos? E se eu te dissesse que houve um homem que, diante de centenas de inimigos, se colocou de pé, confiando apenas na resposta do céu? Hoje, você vai conhecer a história do dia em que o fogo de Deus desceu sobre a terra. Uma história de coragem, fé e transformação. Uma história que ainda ecoa nos altares da nossa alma. Prepare-se, porque Deus ainda responde. Onde mora a palavra? Histórias sagradas que tocam a alma. Israel estava dividido. O rei Acabe, influenciado pela rainha Jezabel, havia corrompido o povo, conduzindo-o à idolatria de Baal e de outros deuses pagãos. O altar do Senhor estava esquecido, o coração do povo estava longe. Foi nesse cenário que Deus levantou Elias, o profeta, um homem comum, mas cheio de uma fé extraordinária. Elias propôs um desafio público diante de todo Israel. Então Elias chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 21. O desafio era claro. 2 altares seriam erguidos. 2 bois seriam preparados. Nenhum fogo humano seria usado. O Deus que respondesse com fogo, este seria reconhecido como o Deus verdadeiro. O povo ficou em silêncio. Mas o céu se preparava para agir. Logo pela manhã, os 450 profetas de Baal começaram seu ritual. Gritavam, dançavam ao redor do altar, se retalhavam com lâminas, derramando sangue. E eles clamavam em alta voz, e se retalhavam com facas e lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 28. Desde o amanhecer até o meio-dia, e nada, nenhum sinal, nenhuma resposta. Elias então zombou deles: Clamai em alta voz, porque é Deus, ou está meditando, ou atendendo a necessidades, ou viajando, talvez esteja dormindo e despertará. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 27. Mais gritos, mais sangue, mais desespero, mas o céu permaneceu mudo, porque ídolos não respondem. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, Elias chamou o povo. Com calma, restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas, pegou 12 pedras, uma para cada tribo de Israel, e Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, a quem veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 31. Depois cavou um rego ao redor do altar, grande o suficiente para conter água, colocou a lenha, preparou o boi. E então fez algo surpreendente.
pediu que derramassem água sobre o sacrifício 3 vezes. O altar, a lenha, o sacrifício, tudo encharcado, o impossível estava diante dos olhos de todos, e agora era Deus ou nada. Elias não gritou, não dançou, não se feriu, apenas orou. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que Tu és Deus em Israel e que eu sou Teu servo, e que conforme a Tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que Tu, Senhor, és Deus e que Tu fizeste voltar o seu coração. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículos 36 e 37. Uma oração simples, direta, cheia de fé. E então, o céu se abriu. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó e ainda lambeu a água que estava no rego. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 38. Um clarão iluminou o Monte Carmelo, a chama divina consumiu tudo, o sacrifício, a lenha, as pedras, a água. O impossível foi superado, o sobrenatural invadiu o natural. E diante daquela cena, o povo não teve dúvidas. O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 39. O coração de Israel se voltou para o verdadeiro Deus. O altar foi restaurado, a fé foi renovada, a idolatria foi derrotada. Você já se sentiu como Elias? Talvez você esteja cercado de dúvidas. Talvez o altar da sua fé esteja quebrado, molhado pelas lágrimas da espera. Mas saiba, o Deus que respondeu Elias ainda responde hoje. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Livro do profeta Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Deus ainda responde ao clamor sincero, ainda envia fogo sobre corações sedentos. Mas é preciso reconstruir o altar, é preciso confiar, é preciso orar, como Elias orou, sem espetáculo, sem barulho vazio, apenas fé. Se essa história falou ao seu coração, comente: Senhor, reconstrói o meu altar e envia teu fogo sobre mim. Inscreva-se no canal Onde Mora a Palavra e ative o sininho. Compartilhe com quem precisa lembrar que o nosso Deus é vivo e responde. Porque aqui, onde mora a palavra, mora o fogo que transforma.